Tema de aprendizagem 5. Introdução. Com base inicial na teoria de recursos humanos, a teoria comportamental nasceu nos Estados Unidos, aproximadamente no ano de 1950, trazendo novos aspectos, diferentes conceitos, variáveis e uma nova visão da teoria administrativa baseada no comportamento humano nas organizações, e principalmente uma oposição à teoria clássica. Com uma grande dificuldade de determinar uma diferença entre a teoria das relações humanas com a teoria comportamental, os estudiosos generalizaram como behavioristas, do inglês comportamento, conduta. As ideias centrais da teoria comportamental têm como visão geral, formal e informal da organização, a autoridade, fenômenos psicológicos e principalmente no indivíduo a forma de conhecer seus comportamentos dentro da organização. A abordagem comportamental busca, de forma concreta, as influências do comportamento, aspectos democráticos, humanos e flexíveis para resolver os conflitos internos na organização, entre as hierarquias e busca na psicologia o desenvolvimento das relações internas da empresa, diferentemente da teoria estruturalista, pois sua base de estudos era sociologia organizacional. A teoria comportamental da administração. Segundo Chavenato, 2011, a teoria comportamental estuda o comportamento das pessoas dentro de uma organização, destacando uma nova abordagem dos conflitos, formal ou informal, e a busca da motivação individual e do grupo dentro do ambiente de trabalho. Origens e o surgimento da escola comportamental. Sua origem se deu em consequência das teorias anteriores, como a teoria clássica, onde apenas tinha como ênfase a formalidade na estrutura organizacional e nas tarefas, em seguida a teoria humanística ou recursos humanos, que possuía uma profunda ênfase apenas nas pessoas. Assim, lentamente iniciou-se um novo estágio com o surgimento da teoria comportamental, buscando a formalidade na estrutura da organização usada na teoria clássica ao interesse das relações humanas. Em função da teoria das relações humanas, a comportamental utilizou alguns conceitos fundamentais apenas como ponto de partida, rejeitando as concepções ingênuas e românticas da teoria humanística. A teoria comportamental critica formalmente a teoria clássica por se tratar apenas da estrutura da organização e nas tarefas aos princípios gerais da administração. Em 1947, Herbert Simon deu origem à nova teoria comportamental, como princípio anticlássico, assimilando as correções necessárias da teoria clássica com as principais ideias da teoria das relações humanas. Disso nasceu a teoria das decisões, Chavenato, 2011. No final de 1940, teve o início da teoria comportamental, com novas teorias sobre a administração e redefinindo os conceitos das teorias anteriores, como a clássica, behaviorismo, e das relações humanas, e de forma crítica trouxe um novo modelo para administrar. Características da teoria comportamental. A teoria comportamental tem como base melhorar o ser humano no ambiente de trabalho, pois as críticas eram constantes no que se refere às teorias anteriores, em que muitas vezes a pessoa ficava em segundo plano, principalmente na teoria clássica. Pode-se dizer que a teoria comportamental buscou melhorar a vida das pessoas, como as necessidades básicas para uma vida melhor, como bem-estar, motivação, realizações e a diversidade no trabalho. Teorias motivacionais e motivação. A partir do momento em que a teoria comportamental instituiu novas mudanças, foi necessário conhecer o comportamento humano. Dessa forma, a necessidade de um estudo sobre o que leva as pessoas a criar motivação e garantir, no ambiente de trabalho, contribuições que melhoram os processos das organizações e a qualidade de vida. A hierarquia das necessidades de Maslow. No estudo, Maslow descreveu o que é necessário para as pessoas estarem motivadas. Assim, nasce a teoria motivacional com suas necessidades básicas necessárias para os trabalhadores, a chamada pirâmide de Maslow, em que, no topo estão as necessidades mais elevadas, autorrealização, e na base da pirâmide as necessidades mais baixas, necessidades fisiológicas. Na figura a seguir apresenta-se o modelo da pirâmide de Maslow, segundo as necessidades humanas no que se refere à motivação individual e, consequentemente, às relações humanas, considerando as necessidades de autorrealização, estima e sociais, como as necessidades mais altas que as pessoas buscam, e as necessidades de segurança e fisiológicas na base da pirâmide por se tratar das necessidades secundárias, no entanto, importantes para o bem-estar das pessoas tanto no ambiente de trabalho como na própria residência. Necessidades humanas de Maslow. Necessidades de autorrealização, necessidades de estima, necessidades sociais, necessidades de segurança, necessidades de segurança. 1. Necessidades fisiológicas. Apesar de estarem na base da pirâmide, não deixam de ser importantes para as necessidades humanas, pois é nesse nível que estão as necessidades de alimentação, fome e sede, do sono e repouso, cansaço, da moradia, frio e calor, e do desejo sexual. Essas necessidades já nascem como instintivas por termos a necessidade de sobrevivência.
Quando uma pessoa está com o estômago vazio, a motivação se destaca em saciar a fome e alimentar-se. Dessa forma, é importante salientar que o homem tem a necessidade de sobrevivência. Quando isso deixa de ser preocupação, parte para a segunda necessidade da base da pirâmide. Chiavenato, 2011. 2. Necessidades de segurança. Trata-se das necessidades de segurança do indivíduo e da sua proteção, tanto na privativa de sua casa quanto no emprego, na busca da estabilidade das suas funções. Quando essa necessidade domina o indivíduo, ele muda completamente seu comportamento, uma vez que o empregado está sempre em dependência com a empresa, e por algumas ações realizadas pelos seus superiores, como tomadas de decisões que alteram o trabalho, deixando-o apreensivo, podendo provocar incertezas no ambiente de trabalho quanto à sua permanência na organização. Outras situações que podem levar ao desequilíbrio da segurança, alguns fatores como favoritismo e até políticas desconstruídas faz com que o indivíduo perca essa motivação. Chiavenato, 2011. 3. Necessidades sociais. Essas necessidades surgem em dependência das duas necessidades básicas, fisiológica e segurança. Quando estas já satisfeitas, o comportamento das pessoas, muitas vezes, tem a necessidade de socialização, estar junto às pessoas desde que existe aceitação de ambos os lados, e a troca de amizade e afeto busca melhorar o bem-estar motivacional. Uma pessoa que não tem essa necessidade, a frustração causa um isolamento das pessoas e, consequentemente, uma desmotivação acentuada, podendo criar condições indesejadas, levando até a adoecer. Afeto, amor, compaixão, amizade é uma grande força motivacional para as pessoas. Chiavenato, 2011. 4. Necessidades de estima. Essas necessidades apontam para as pessoas como elas são, a autoestima e como se avaliam, envolvendo autoconfiança, serem aceitas na sociedade, de respeito, status, consideração e de prestígio. Essa necessidade busca a satisfação do indivíduo como pessoa de valor, de força e busca não levar a condição de desânimo para o ambiente privado ou na organização. Chiavenato, 2011. 5. Necessidades de autorrealização. No topo da pirâmide de Maslow, essa necessidade de estar à frente na mais alta fase da hierarquia faz com que os desejos estejam à frente muitas vezes de nossos conhecimentos, é o crescimento individual de prosperidade, realizações próprias relacionadas ao autodesenvolvimento pessoal. Chiavenato, 2011. Por diversas situações, nem sempre as pessoas conseguem exercer ou alcançar todos os níveis hierárquicos da pirâmide de Maslow. É uma sequência em que cada nível das necessidades apenas é alcançado quando o inferior está satisfeita. Inicia-se com a necessidade fisiológica na base da pirâmide até a autorrealização, que fica no topo. Apesar de muitas pesquisas não comprovarem cientificamente a relação entre as necessidades, no entanto, a pirâmide de Maslow é aceita na visão do administrador como orientação na administração da organização. Algumas situações em que o comportamento humano pode se destacar estão relacionadas a estar ou não satisfeito no ambiente de trabalho, doméstico e até mesmo pessoal. Utilizando a hierarquia de Maslow como base dos princípios básicos das necessidades humanas, a influência de satisfação do ser humano tem muito significado no comportamento. No quadro a seguir são apresentados esses comportamentos. Quadro 19. A satisfação e a não satisfação no comportamento humano. Não satisfação, insucesso na profissão, desprazer no trabalho, baixo status, baixo salário, sensação de inutilidade, baixa interação e relacionamento com os colegas, chefia e subordinados, tipo de trabalho e ambiente de trabalho mal estruturados, políticas da empresa imprevisíveis, confinamento do local de trabalho, remuneração. Necessidades: autorrealização, autoatualização, estima, ego, sociais, amor, segurança fisiológicas. Satisfação, sucesso na profissão, prazer no trabalho, interação facilitada pelo arranjo físico, prestígio na profissão, elevada interação e relacionamento com os colegas, chefia e subordinados, tipo de trabalho e ambiente de trabalho bem estruturados, políticas estáveis e previsíveis da empresa, remuneração adequada para a satisfação das necessidades básicas. Herzberg e a teoria dos dois fatores. Na concepção de Frederick Herzberg, o comportamento humano tem dois fatores distintos que fazem explicar essa situação em todos os ambientes em que está interagindo. 1. Fatores higiênicos ou extrínsecos, localizados ao redor do ambiente de trabalho. Essa situação se dá nas pessoas que desempenham o seu serviço, é um fator que não dá para controlar, considerando como salário, relacionamento entre os superiores, clima de relacionamento entre empresa e funcionário, condições físicas, normas e políticas da empresa e suas diretrizes. As empresas no passado tinham como norma apenas esse fator como meio de motivar as pessoas, sendo considerado que o trabalho era desagradável e que muitas vezes era necessário apelar para o aumento do salário, prêmios e outras situações para que as pessoas voltassem a trabalhar, mesmo que muitas vezes o trabalhador não estava satisfeito com o modelo ou tipo de serviço.
Herzberg, em sua pesquisa, verificou que esse fator apenas fazia com que as pessoas se mantivessem satisfeitas por um período curto, era um sistema preventivo, que apenas segurava a insatisfação do funcionário momentaneamente. 2. Fatores motivacionais ou intrínsecos. Diferentemente do fator anterior, nesse o indivíduo tem controle de sua motivação, pois remete ao ambiente de trabalho, qual serviço está executando, envolvendo sentimentos em seu crescimento profissional e individual, reconhecimento, autorrealização e, consequentemente, depende do papel dentro da organização. No que se refere aos cargos, esses eram arranjados, levando em consideração apenas o efeito econômico, e que muitas vezes eram deixados de lado a criatividade, desafios e até necessidades fisiológicas do indivíduo. Isso aumentava a desmotivação, criando apatia, desinteresses. Quando uma situação não está sendo bem adequada, o indivíduo leva ao desânimo pessoal. No entanto, quando bem adequada, a situação se inverte, prescrevendo a satisfação individual. Quadro 20. Intrínsecas e extrínsecas. Intrínsecas, algo ou alguma coisa que pertence à natureza que lhe é interior. Extrínsecas, algo ou situação que vem do exterior, que tem uma origem ou causa externa. No sentido de proporcionar continuamente a motivação das pessoas no ambiente de trabalho, Herzberg propõe o enriquecimento das tarefas e do enriquecimento do cargo, aumentar os serviços rotineiros em complexos, desafiando o indivíduo a resolver os desafios, oferecendo condições para alcançar esse objetivo. Essa situação de enriquecimento pode ser tanto vertical como horizontal. Na vertical, eliminam-se as tarefas mais simples por mais complexas, e na horizontal, eliminam-se as tarefas relacionadas com certas atividades e acréscimo de outras tarefas diferentes, mas no mesmo nível de dificuldades. Chiavenato, 2011. As teorias de Maslow e de Herzberg possuem pontos de concordância entre os fatores de necessidades fisiológicas, segurança e sociais que se relacionam com os fatores higiênicos, e as necessidades de estima e autorrealização com os fatores motivacionais considerados secundários. A teoria das necessidades de M. C. Cleland. M. C. Cleland, em sua teoria das necessidades humanas, destaca 3 itens que fazem parte da motivação do indivíduo. A. Realização. Necessidade de obter sucesso, por executar tarefas, buscando atingir seus objetivos e com grande padrão de rendimento, muitas vezes, em comparação a outras pessoas. B. Poder. Alguns indivíduos têm a necessidade de comandarem e controlarem pessoas para satisfazer suas necessidades. C. Afiliação. Necessidade de status, conviver em um meio social e de aceitação das pessoas fazendo parte de um grupo. Cada indivíduo tem necessidades diferentes, em certo grau maior ou menor. Algumas pessoas são mais isoladas e preferem trabalhar sozinhas na busca pelo sucesso. Outras preferem estar em grupo na busca pelo sucesso compartilhado. A teoria de M. C. Cleland está muito ligada às necessidades de autoestima e autorrealização de Maslow e aos fatores motivacionais de MacGregor, Ribeiro, 2010. Estilos de administração. Teoria X e teoria Y. A administração deve seguir os estilos que o comportamento humano se compromete com a organização. Dependem de como é condicionada e da convicção como moldam a divisão do trabalho e como conduzir as pessoas, o planejamento e o controle das atividades necessárias para o desenvolvimento da organização. Cada estilo de administração depende da teoria que nela está presente no ambiente e no comportamento das pessoas dentro da organização, e isso pode ser projetado e modificado conforme o tempo e dependendo das situações adversas que surgem no desenvolver da administração. Chiavenato, 2011. Teorias X e Y. Segundo Chiavenato, 2011, a teoria X tem como base descrever situações erradas e errôneas do comportamento humano. Vejamos. A. As pessoas são consideradas como preguiçosas e indolentes por natureza, têm como convicção evitar os trabalhos ou tentam trabalhar o mínimo possível, sempre pensando nas recompensas salariais ou materiais. B. Falta de ambição. Muitas dificuldades de assumir responsabilidades têm tendências de serem dirigidas, sentindo-se seguras nessa dependência. O egocêntrico pensa mais no seu bem do que no bem de toda a organização. C. Para não assumir riscos e garantir sua segurança, tem-se uma grande dificuldade e resistência na aceitação das mudanças quando sugeridas. D. Tem uma grande dependência da parte administrativa, não tem autocontrole e autodisciplina, tornando-se incapazes de realizar tarefas que demandam soluções de problemas. Essa teoria se fundamenta nos ensinamentos de Taylor, Fayol e Weber, criando uma barreira para a criatividade das pessoas, e que o estilo de administração era autoritário e arbitrariamente impondo os trabalhos que deveriam ser realizados naquele momento. A teoria X forçava as pessoas a fazer os trabalhos sem opinar. Mesmo a teoria das relações humanas era de uma forma mais suave, no entanto, manipulavam e enganavam os funcionários a realizarem as tarefas.
Já a teoria Y, Chiavenato, 2011, a descreve como uma relação moderna no comportamento humano e na administração das pessoas, baseada nas premissas e concepções atuais. Vejamos. A. As pessoas gostam de trabalhar no que estão desenvolvendo. Em alguns casos, o trabalho é uma forma de satisfação e de recompensa quando voluntariamente desempenhado. Esse estilo de trabalho é tão natural que para o funcionário é como se fosse descansar ou realizar alguma atividade física, como jogar. B. Por natureza, as pessoas não são intrínsecas, realizam as tarefas conforme a solicitação da organização. C. As pessoas têm grande potencial de autocontrole e autodisciplina, buscando assumir responsabilidades e desenvolver os objetivos que lhe foram confiados. D. O homem tem a tendência de aceitar certas condições e buscar responsabilidades, mas às vezes fugir dessas responsabilidades se deve à falta de ambição, preocupação na segurança e experiências anteriores insatisfatórias. Claro que depende de cada pessoa, esse comportamento não é uma causa, mas experiências anteriores negativas em outras organizações. E, mesmo que ainda parcialmente utilizadas, o potencial intelectual já abre caminho na teoria Y no desenvolvimento de soluções dos problemas internos e externos de uma organização. Não podemos misturar as ideias da teoria X e Y com as gerações X e Y, são conceitos totalmente diferentes. Nas pressuposições das teorias X e Y, temos como verificar o comportamento do ser humano. Existem vários tipos de pessoas que ainda são uma das duas teorias, pois depende muito da sua percepção e de querer mudar o seu estilo de vida. Cada pessoa tem seus objetivos e necessidades. Dessa forma, cabe ao administrador colocar a pessoa no lugar certo dentro da organização. No quadro a seguir, temos uma comparação da teoria X com a teoria Y. As diferentes concepções da teoria X e teoria Y. Teoria X. As pessoas são preguiçosas e indolentes. As pessoas evitam o trabalho. As pessoas evitam a responsabilidade. A fim de se sentirem mais seguras. As pessoas precisam ser controladas e dirigidas. As pessoas são ingênuas e sem iniciativas. Teoria Y. As pessoas são esforçadas e gostam de ter o que fazer. O trabalho é uma atividade tão natural como brincar ou descansar. As pessoas procuram e aceitam responsabilidades e desafios. As pessoas podem ser automotivadas e autodirigidas. As pessoas são criativas e competentes. A teoria X tem seu estilo de administração no controle das pessoas na aplicação dos seus trabalhos. Já na teoria Y, é levada em consideração os valores humanos e sociais e ainda a participação do indivíduo no processo. MacGregor descreve que a teoria Y é a de criar oportunidades e liberar o desenvolvimento de autodesenvolvimento das pessoas no ambiente de trabalho. O longo período da teoria X fez com que as pessoas fossem mais dirigidas, controladas e manipuladas, buscando no meio externo modelos de satisfação de suas necessidades. Os sistemas de administração. Em outro modelo de comportamento, Likert, 1976, a partir de sua pesquisa, propôs que não existe um modelo específico de como administrar. Cada empresa ou organização possui seu sistema que mais se adequa ao modelo ou ao tipo de negócio, pois uma grande empresa petroquímica não pode ser gerenciada como uma loja de autopeças. No estudo, foram criados 4 tipos de sistemas, cada um deles com suas variáveis, apresentando diferentes características. Vejamos no quadro a seguir. Esses sistemas de administrar as organizações podem ocorrer nos mais diversos ramos de negócio. Uma empresa não é igual a outra, pois depende muito do comportamento das pessoas. O sistema 1, no quadro anterior, trata de empresas que geralmente utilizam mão de obra intensiva com tecnologia rudimentar, pessoas com pouca qualificação educacional, geralmente em empresas de construção civil e industrial, chamado área fabril. No sistema 2, esse modelo é encontrado em organizações que já possuem uma tecnologia relevante com uma mão de obra mais qualificada, mas aplicando algum controle no comportamento das pessoas, geralmente em áreas como escritórios das empresas e áreas de produção industrial. No sistema 3, usa-se uma alta tecnologia, direcionado para bancos e financeiras, e áreas da empresa industrial que são mais organizadas e avançadas em referência ao comportamento e relações com o funcionário. Finalizando, o sistema 4 baseia-se em empresas sofisticadas com tecnologias e com pessoas altamente qualificadas, geralmente usadas em empresas de propaganda, tecnologia, consultoria em diversos tipos de engenharias e em administração. Comportamento organizacional. Para uma organização existir, apenas uma pessoa não consegue atuar isoladamente. Com a interação de outras pessoas é possível alcançar os objetivos. Barnard, 1971, descreve o comportamento dos executivos bem antes da teoria comportamental, pois na interação humana, as pessoas estão influenciadas entre si por uma causa maior dentro da organização. Contudo, as pessoas têm comportamentos e características próprias sendo diferentes em suas capacidades e limitações.
Tudo julga crer que a interação é fato na busca pela cooperação entre os indivíduos na busca pelos objetivos em que a organização deseja alcançar. A existência de uma organização apenas ocorre através de 3 condições: a. Desenvolvimento entre 2 ou mais pessoas. b. Cooperação mútua entre os indivíduos. c. A busca por objetivos comuns na organização. A organização somente existirá a partir do desenvolvimento entre 2 ou mais pessoas, com uma cooperação mútua na busca de objetivos comuns. O comportamento dos indivíduos de cooperação entre si depende muito dos incentivos que a organização irá propor que possam fazer com que as pessoas se sintam satisfeitas em realizar o trabalho e o desenvolvimento através de salários, benefícios sociais, oportunidades, local de trabalho, condições físicas, entre outros. Barnard, 1971, apresenta que o indivíduo deverá ser eficaz, buscar alcançar os objetivos da organização, e eficiente, buscar alcançar os objetivos pessoas, para assim tentar sobreviver no sistema. Chiavenato, 2011, afirma que o comportamento organizacional depende muito do comportamento dos indivíduos que nela estão, na busca por objetivos comuns ou mesmo particulares, mas que deva existir a cooperação, se as pessoas estiverem dispostas a cooperar e buscar objetivos comuns organizacionais e posteriormente individuais, pois um único indivíduo não conseguirá alcançar sozinho esses objetivos. A organização espera que surja interação entre as pessoas, realizando suas tarefas com a distribuição de benefícios salariais e outras recompensas que possam garantir a satisfação dos indivíduos. Tudo indica que as pessoas estão dispostas a alcançar seus objetivos desde que sejam premiadas pelo trabalho cooperativo. Teoria do equilíbrio organizacional. No que diz respeito ao estudo do comportamento humano e de sua cooperação mútua entre a organização e o indivíduo, os behavioristas têm como ideia na organização que recebe dos participantes a contribuição desejada pelos seus serviços dedicados com a troca em torno de incentivos. Para que exista equilíbrio entre a organização e o indivíduo, foram destacados 4 conceitos básicos, segundo Chiavenato, 2011. A. Incentivos. A organização, como troca dos trabalhos efetuados pelos indivíduos, realiza pagamentos salariais, benefícios, prêmios de produção, gratificações, elogios, oportunidades de crescimento, promoções, reconhecimento, entre outros. B. Qual é a utilidade dos incentivos? Cada indivíduo tem uma característica e objetivo particular, ou seja, depende do grau de estudo e a função em que está trabalhando na organização e garanta sua satisfação individual. C. Contribuição. É o pagamento dos trabalhos efetuados na organização em que cada indivíduo realizou com sua dedicação, esforço e desempenho, assiduidade, pontualidade, lealdade, reconhecimento, entre outros. D. Qual a utilidade da contribuição? É o preço do trabalho ou do esforço que uma pessoa realiza na organização para que alcance os objetivos determinados. A organização, para coexistir, tem a necessidade dos indivíduos, deve ser um sistema social que interage entre as pessoas, por meio de diferenciação e divisão dos trabalhos. Nem todas as pessoas estão dentro da organização para que exista uma relação de troca. Assim, a organização depende de várias pessoas externas para garantir uma relação e movimentação de negócio. O quadro a seguir apresenta os representantes para que a organização possa existir. Conflitos entre objetivos organizacional e individual. Muitos problemas ocorrem dentro da organização, principalmente conflitos entre os objetivos organizacionais e os objetivos. Os autores behavioristas têm um tema muito importante preferido para estudar: o comportamento organizacional com os indivíduos. Argyris, 1968, desde os tempos passados, destaca que o conflito existe, pois existe uma incompatibilidade entre a organização e o indivíduo. A existência desse conflito se dá pelas exigências da organização aos indivíduos, que são incompatíveis com seus desejos e necessidades, por isso apresentam frustrações no ambiente de trabalho. Uma das situações que gera conflito é a falta de oportunidade dos indivíduos em seu crescimento profissional, pois a organização estabelece serviços medíocres que, além de não necessitarem de qualificação, retiram a responsabilidade pelas decisões, centralizados em seus superiores, eliminando o sentido social e psicológico, e o empregado observa a tarefa como um desprazer, tornando indiferente sua qualidade no trabalho. Aos poucos, o trabalhador se torna hostil, apático e humilhado por não ter responsabilidades, assim não necessita ser responsável pelas suas tarefas. Outro conflito muito grande entre a organização e o indivíduo é que ele busca crescimento profissional, oportunidades, salários, benefícios para sua satisfação pessoal, enquanto a organização busca capital financeiro, edifícios, equipamentos, potencial humano, lucratividade e oportunidades de negócio, assim sacrifica o empregado em prol dos objetivos apenas organizacionais.
A ideia é garantir o objetivo de ambas as partes é garantir que não as prejudique. O correto é que ambas as partes venham a trabalhar de forma mútua e alcançar tanto os objetivos do indivíduo como organizacional. A negociação. Assim que ocorrem problemas e conflitos, para os behavioristas, essas crises nas organizações têm como administrador tratar e resolver através da negociação entre as partes, mesmo com preferências diferentes, lados opostos e interesses conflitantes. Algumas características para o início da negociação, segundo Chavenato, 2011. Envolve pelo menos duas partes. As partes envolvidas produzem interesses diferentes. Ambas as partes, até um certo ponto, estão envolvidas em algum tipo de relacionamento voluntário. Esse relacionamento está voltado à divisão ou troca de recursos específicos. O envolvimento entre as partes tem como objetivo buscar o entendimento por uma ou algumas propostas, mas que recebem contrapropostas. Assim, a negociação faz parte de um processo, uma atividade sequencial e não apenas simultânea. Quando ocorre a negociação, é necessário que as partes estejam envolvidas, mas que são opostas, concorrentes, adversários, mas tentam chegar a um acordo que seja aceitável para ambas as partes, que necessita de pessoas, problemas e propostas. Quem estiver mais qualificado terá um maior sucesso na negociação. Teoria das decisões. Nas teorias anteriores, a ênfase foi relacionada na questão de ações e pouco enfoque nas decisões. A teoria das decisões teve início com Herbert Simon, com base na teoria do comportamento, promoveu um sistema de decisão em que cada indivíduo toma uma decisão que seja melhor para a organização, buscando consenso entre as ações e as decisões. Em uma organização, são muito complexas as tomadas de decisão, pois envolvem todas as hierarquias internas que são necessárias para o envolvimento na solução de algum problema ou conflito. A teoria administrativa tem um modo diferente de resolver conflitos através das tomadas de decisão. Esse comportamento humano está dividido para cada teoria. Vejamos. Teoria clássica da administração. Não considera que o indivíduo possa participar das decisões, é tratado como trabalhador, um instrumento da produtividade, e que o incentivo é o aumento de benefício apenas salarial. É uma posição simplista e mecanicista. Teoria das relações humanas. Leva apenas a participação do indivíduo pelas suas necessidades, atitudes, valores e seus objetivos pessoais. É uma forma limitada de obter as decisões. Teoria comportamental. Considera os indivíduos participantes da organização, que têm raciocínio, opiniões, agem racionalmente e decidem se querem ou não fazer parte de uma negociação para a tomada de decisão. Os que participam são os tomadores de decisão para solucionar problemas. Todo o processo decisório é complexo, pois depende muito das características pessoais e da organização. O tomador de decisão deve estar envolvido para que perceba a situação que tenha necessidade de uma solução. No entanto, ela segue algumas etapas. Chavenato, 2011. 1. Perceber a situação que envolve alguns problemas, conflitos ou dilemas. 2. Análise e decisão do problema, conflito ou dilemas. 3. Definir os objetivos. 4. Buscar soluções alternativas para a resolução da situação problemática. 5. Selecionar ou escolher a decisão mais adequada na resolução do problema. 6. Avaliar e comparar as alternativas propostas. 7. Aplicar a questão escolhida para a solução do problema. Percebe-se que os itens interagem uns com os outros, pois cada um depende da situação interior para alcançar o objetivo final na conclusão do problema ou conflito que foi acordado anteriormente. Apreciação crítica da teoria comportamental. Embora tivesse recebido poucas críticas, a teoria comportamental teve muita ênfase nas pessoas, e exageradamente na classificação pela satisfação e necessidades dos indivíduos. Com a maior mudança com a visão da estrutura para as pessoas através da teoria humanística, relações humanas, buscou redefinir os conceitos de tarefas, estrutura, dando mais ênfase na democracia e humana. Mais descritiva do que prescritiva, não indicou caminhos para serem seguidos, detalhou muito o comportamento humano na empresa e seu rendimento nas tarefas através de benefícios, salários, oportunidades, redefinindo a influência dos trabalhadores na organização. Por fim, não procurou apresentar modelos que pudessem ser aplicados nas organizações, pois apesar de muitos conceitos, sua aplicabilidade tem muita dificuldade para adequação para as empresas, não define corretamente como deverá ser feito esse processo de melhorar o indivíduo com a organização sem ter conflitos. A teoria do desenvolvimento organizacional, do Segundo Chavenato, 2011, após o desenvolvimento da teoria comportamental, uma equipe de pessoas, que incluía cientistas e consultores, resolveu realizar uma mudança nas empresas, buscando apresentar um novo sistema de administração muito mais moderno, mais democrático e com muitas variações ao desenvolvimento das organizações. Assim nasceu o desenvolvimento organizacional, do
Origens e surgimento do desenvolvimento organizacional. Esse modelo de planejamento administrativo nasceu por volta de 1962, objetivando melhorar o desenvolvimento organizacional de forma mais democrática, criativa no ambiente de trabalho. O DO é uma continuação da teoria comportamental, não é propriamente uma teoria administrativa, mas é um desdobramento prático e operacional em sentido da teoria sistêmica que veremos mais adiante. A origem do DO tem motivado os administradores e consultores a trabalharem de modo em que as pessoas se sentissem parte da organização. Assim, foram atribuídos vários fatores para seu surgimento. Vejamos a seguir. 1. A dificuldade de administrar pelo motivo de muitas teorias. A DO tratou de promover mudanças e a flexibilidade organizacional, fazendo com que apenas o indivíduo sozinho não provoque mudanças, mas a necessidade de estabelecer um planejamento coerente para o desenvolvimento e as mudanças necessárias na organização. 2. Motivação humana. Observa-se que nem sempre os objetivos da empresa estão de acordo com os objetivos do indivíduo. Com isso, muitas vezes, o sistema se torna ineficiente, retardando ou até impedindo que a organização alcance seus objetivos. Assim, foi necessário buscar novas abordagens a respeito da motivação humana. 3. National Training Laboratory, NTL. Foi necessário criar um laboratório para os estudos do comportamento humano com treinamento da sensitividade do indivíduo na busca do melhoramento pessoal. 4. Publicação do livro. Após estudos de pesquisas realizados pela NTL, perceberam que sua aplicabilidade tem uma grande diferença de comportamento nas organizações quando tratada corretamente a sensitividade do indivíduo. 5. Diversidade de mudanças no mundo. Necessidade de a organização estar pronta para as transformações de forma rápida e inesperada. Complexidade maior nas organizações. A tecnologia envolve pessoas com competências diferentes para a integração na DO. Mudanças no comportamento. 6. A fusão de duas tendências. Estudo da estrutura e do comportamento humano. 7. Conflitos interpessoais. Foram criados grupos de pessoas que se alteraram entre organizações públicas e privadas. O DO é o meio-termo entre a teoria comportamental e a teoria sistêmica, que buscou na psicologia uma forma para um novo modelo de administração. 8. Modelos de desenvolvimento organizacional, ambiental, organização, grupo e indivíduo. O DO foi desenvolvido através desses modelos como estudo de variáveis para assim alcançar os objetivos organizacionais dos grupos e do próprio indivíduo. O desenvolvimento organizacional está na mudança de novas abordagens no comportamento humano, tanto do grupo como individual, que ocorre no ambiente de trabalho. Esse modelo leva para um novo conceito, ou seja, o da cultura organizacional, que veremos a seguir. Cultura organizacional. A cultura organizacional faz parte do indivíduo, do grupo de pessoas e da organização, que constitui um conjunto de hábitos, crenças, valores, tradições e relacionamento. Cultura, conjunto de técnicas, memórias e informações compartilhadas e repassadas de geração em geração, desempenhando papel ativo no rearranjo do sistema de informações culturais dos indivíduos. SA, 2005. Cultura é aquele todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, direito, costumes e outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Tylor, 1992. Cultura organizacional. Segundo Prahalad e Amel, 1995, a cultura organizacional pode ser interpretada como a genética corporativa e sua consequente influência como fator facilitador ou de resistência nos processos de mudança pessoais e da organização. A cultura organizacional possui muitas variáveis, pois representa formas informais que orientam o comportamento dos indivíduos no dia a dia no ambiente de trabalho, e cada empresa possui seu modelo de cultura organizacional. Sempre existem diferenças de uma organização para outra, onde algumas são conservadoras, outras rígidas, e ainda as que são flexíveis. As organizações que possuem um sistema mais flexível de administração, que o conjunto de pessoas faz parte da estrutura, têm muito mais facilidade de criar mudanças na busca por maior profissionalismo e inovação. Clima organizacional. Clima organizacional, segundo Chavenato, 2011, reflete no modo como as pessoas interagem umas com as outras, podendo ser seus clientes internos ou externos dentro de uma organização, e o seu grau de satisfação no ambiente de trabalho que o cerca. O clima organizacional tem duas variáveis bem distintas. A primeira é o agradável, o respeito mútuo com as pessoas, a interação e troca de gentilezas, ou a segunda pode ser o modo da pessoa ser desagradável, frio, agressivo e alienado ao extremo. Segundo Oliveira, 1995, p. 47, clima organizacional é o estado da organização em que se encontra ou parte dela em um dado momento, momentaneamente, mas passível de mudanças em um período pequeno pelas novas influências que surgem decorrentes de decisões e ações pretendidas pela organização, aceitas ou não pelos colaboradores.
Para Bergamini e Coda, 1997, p. 98, clima organizacional nada mais é do que o indicador de nível de satisfação ou de insatisfação experimentado pelo empregado no ambiente da empresa. O clima organizacional depende do momento em que o indivíduo está passando, sua personalidade, pressão interna, problemas particulares e de sua personalidade, podendo ser um ambiente saudável ou o contrário, levando a problemas sérios organizacionais e dos membros nela envolvidos. Mudança organizacional. Sabemos que as mudanças no comportamento das pessoas, e também na organização, faz parte do crescimento e da inovação que estão sendo implantadas no ambiente de trabalho e que, muitas vezes, são situações desagradáveis para algumas pessoas e para outras um modo de melhorar seu trabalho. Mudança pode ser considerada uma situação para outra em um pequeno espaço de tempo, implicando a ruptura, transformação, perturbação e interrupção de um determinado sistema. No mundo moderno, a organização está em constante transformação, sendo necessária uma mudança de contraste, adaptação, renovação e revitalização. Chiavenato, 2011. Podemos perceber como a mudança tem grandes resistências ou facilidades dependendo da força que exerce nas pessoas, tanto as positivas como as negativas. Forças positivas e negativas trazem grandes mudanças no ambiente de trabalho. Em caso das forças positivas serem maiores que as negativas, a tentativa de mudanças é bem-vinda e sucedidas ocorrendo a efetivação da mudança. No entanto, quando é ao contrário, ou seja, as forças negativas são maiores que as positivas, a tentativa de mudanças é mal sucedida, assim a mudança não ocorre, mantendo a velha situação. As mudanças ocorrem somente com o apoio de forças externas e internas, dando apoio e suporte, ou ainda, quando se reduzem as forças de resistência e oposição. A ideia é incentivar a mudança a ser aceita e integrá-las às novas práticas da organização. Chiavenato, 2011. O processo da mudança, segundo Levin. O processo de mudança ocorre quando existe uma necessidade para melhorar alguma situação interna ou até mesmo externa em uma organização, mas que as forças internas ou externas tendem a dificultar esse procedimento, de um lado os que apoiam e de outro lado os que tendem a não mudar o sistema. Na figura a seguir, Levin apresenta um modelo para iniciar um processo de mudança. Descongelamento. Velhas ideias e práticas são derretidas, abandonadas e desapreciadas. Mudança. Novas ideias e práticas são exercidas e aprendidas. Identificação. Internalization. Recongelamento. Novas ideias e práticas são incorporadas definitivamente ao comportamento. Suporte. Reforço. Podemos considerar que a mudança é o resultado da busca constante para inovar, mas que pode ser afetada pela competição das forças impulsionadoras e as restritivas. Pode ser levado como as de apoio e as que tentam impedir o processo, ou seja, a mudança ocorre quando as forças favoráveis são maiores que as forças restritivas. Na figura a seguir podemos observar as etapas que fazem acontecer o processo da mudança organizacional de forma que as forças positivas são maiores que as negativas. Forças ambientais, clientes, concorrentes, fornecedores. Forças internas, missão, objetivos, planos, problemas, necessidades. Necessidade de mudanças, análise dos problemas e necessidades. Diagnóstico da mudança, definição das mudanças necessárias em tecnologia, produtos, estrutura e cultura. Implementação da mudança, utilização da análise de campo de forças, táticas de ultrapassar resistência à mudança. A mudança tem suas etapas bem definidas, sendo que quando existe necessidade da mudança interna da organização é necessário realizar, a partir do momento em que se percebe a movimentação dos concorrentes e clientes, ou seja, as forças ambientais externas provocando a necessidade da mudança para se garantir no mercado, esse muito competitivo com a globalização. Segundo Chiavenato, 2011, uma das principais funções do desenvolvimento organizacional é fazer com que as pessoas mudem no ambiente de trabalho a relação entre elas com melhor interação e qualidade, considerando, principalmente, o foco na cultura organizacional, mas que é efetuada de forma planejada. Apreciação crítica da teoria do desenvolvimento organizacional. Considerada uma teoria administrativa, que auxiliou na concepção da mudança da cultura e do clima organizacional, propondo modelos ao modo de administrar, sua contribuição foi mais para rotular, sendo apreciada como uma embalagem da teoria das relações humanas e da teoria comportamental, mas apenas realizando algumas modificações. Assim que ocorreu a crise deixada pelas relações humanas e pelos behaviorismos, Udo foi considerado uma saída proposta para melhorar a eficácia organizacional, e tentou melhorar a motivação dos trabalhadores no ambiente de trabalho. Leitura complementar. O que é comportamento organizacional? Com tantas mudanças acontecendo atualmente, há uma necessidade das organizações e profissionais se preocuparem com o comportamento organizacional.
Vamos refletir sobre o que é comportamento organizacional? As organizações contemporâneas têm percebido a importância do comportamento organizacional como fator competitivo nos últimos tempos. Atualmente, devido aos avanços em tecnologia e informação, as pessoas têm tido maiores oportunidades de se desenvolver e se tornar diferenciais no mercado de trabalho em termos de conhecimento técnico, por exemplo. Porém, o conhecimento técnico não é o único responsável por gerar diferencial no mercado de trabalho. É possível o trabalhador, de forma geral, ter muito conhecimento sobre o que faz, ter habilidade para realizar, mas não ter atitude para fazer, o que depende da decisão do mesmo. As empresas, por sua vez, têm uma importante tarefa neste contexto. Cada empresa tem seu grupo de crenças, valores e princípios que formam sua cultura organizacional. Esta cultura é demonstrada a partir do comportamento das pessoas dentro da organização. A tarefa das empresas diante desta realidade, geralmente do setor de RH ou gestão de pessoas, é de alinhar o mais próximo possível o comportamento do colaborador dentro da empresa e até fora dela, em atuação pelo trabalho, ao comportamento esperado pela organização de acordo com sua cultura organizacional. Comportamento organizacional é o estudo do comportamento dos indivíduos e grupos em situação de trabalho e seus impactos no ambiente empresarial. O estudo desses comportamentos está relacionado a fatores de grande influência nos resultados alcançados pelas empresas como liderança, estruturas e processos de grupo, percepção, aprendizagem, atitude, adaptação às mudanças, conflito, dimensionamento do trabalho, entre outros que afetam os indivíduos e as equipes organizacionais. Os relatórios gerados pelo estudo do comportamento organizacional geram para os gestores poderosas ferramentas que auxiliam na melhor administração diante da complexidade existente devido à diversidade, globalização, contínuas mudanças, aumento dos padrões de qualidade, ou seja, consequências dos avanços de modo geral. Os setores responsáveis por lutarem por esse alinhamento tão importante usam diversas ferramentas e estratégias para proporcionar os resultados esperados. Dentre eles estão programas de coaching, questionários de perfis comportamentais, BSC com foco pessoal, PDCA também com foco pessoal, mapeamento de competências, dentre muitas outras. Neste processo, é necessário que a empresa consiga o máximo possível compartilhar com os colaboradores de todos os níveis estratégicos sua cultura com clareza, de modo que os colaboradores possam entender e participar, praticando a mesma com responsabilidade e convicção. Resumo do tópico 5 neste tópico. Você viu e estudou a teoria comportamental nos seus mais diversos aspectos. Como uma organização de decisão, a teoria comportamental trouxe várias ideias principais, sendo as pessoas o foco das decisões, conforme as situações que aparecem a todos os instantes, buscando conhecer os conceitos motivacionais para promover qualidade no indivíduo nas organizações com uma constante busca nos resultados, e com essas necessidades primárias, benefícios, salários, segurança, já alcançadas, a organização busca realizar as necessidades secundárias, realização pessoal, profissionalismo, autoestima, e assim garantir o bem-estar das pessoas. A teoria do desenvolvimento organizacional uniu o homem à organização, para buscar um crescimento ordenado, unindo as ideias de ambas as partes, com a aplicação de provocar motivação entre os colaboradores, recebendo oportunidades liberando a criatividade na forma que façam parte da organização. O do busca a interação da organização e do indivíduo, pois o envolvimento mostra que esse modelo de administração apresenta uma melhora na qualidade pessoal e a eficiência e eficácia em toda a organização, principalmente o bem-estar do colaborador.